Olá, bom dia! Você está no Mulheres que Inspiram e hoje estamos aqui para mais uma live maravilhosa, mais um encontro com a Rose Andriani e nós vamos falar hoje sobre os desafios do homeschooling, sobre essa mudança toda de cenário, sobre essa mudança de dinâmica familiar que aconteceu em razão da quarentena. Então, nós já falamos aqui estratégias para a mãe que precisa. Aqui a Rosa entrando. Para a mãe que precisa adequar aí o trabalho em home office com esse novo cenário. E hoje nós vamos falar num outro contexto. Nós vamos falar no contexto de quem teve a sua rotina de casa completamente alterada em razão dessa situação, tá bom? Vamos bater um papo aqui com a Rose, que sempre nos dá estratégias maravilhosas, sempre nos orienta muito bem com base na psicologia. Ela hoje vai trazer aí muitas informações muito bacanas para nós. Vamos ver aqui se eu chamo. Cadê? Vamos ver se ela consegue entrar. E aí a Rose vai nos ajudar aí com toda essa dinâmica nova. Oi, Rô, tudo bem? Bom dia, carinha de sono aqui, ó. Eu também, hoje me olhei e falei, gente, Hoje foi um dia que eu fui dormir 4 da manhã, então nossa, não reparem o olho inchado. você nem dormiu então, né, Rô? Ai, dormi bem melhor, viu, vou dizer. Aproveitando os horários que a casa tá vazia para fazer os cursos. Ah, entendi, que bom. Ó, então vamos hoje aí para mais um papo delicioso. Hoje a gente vai falar, então, combinamos aqui eu e a Rose, falar sobre o homeschooling, sobre as diferenças que isso trouxe, que a quarentena trouxe, né, na rotina da casa, sobre essa responsabilidade do homeschooling, né, porque pode parecer que, para quem não tem os filhos nessa situação, é uma coisa fácil. Senta lá e eles vão estudar, e não é bem assim. Não é bem assim que acontece a dinâmica, eles necessitam de auxílio, tudo. Então, conta aí pra gente, traz aí pra gente estratégias, explica aí pra gente como é que funciona. Bom, acho que o nosso primeiro desafio é entender o papel dessa família que está em casa e que sente a casa invadida. Uhum, Né? Porque, como você bem disse, hoje nós vamos falar com as pessoas que estavam em casa e que estão recebendo não só os filhos, mas toda a família. Então, acho que sim. primeiro existe aí a necessidade de entender e aceitar que houve uma mudança na rotina. E eu tenho me Uhum, preocupado bastante porque, assim, eu tenho me deparado com mães que eram extremamente controladoras, organizadas, com todas as caixinhas organizadas, né? E de repente vê tudo isso invadido. sim. É um tsunami, É porque completamente diferente, é completamente novo. É assim, é não ter um tempo para aquele momento que elas tinham de organizar tudo. E agora, né? e como é primeiro mostrar para essa família que não é férias, Uhum, né? Então, o diálogo vai ser sempre muito importante, porque olha, você não está de férias. Tem alguns alunos de escolaridade mais avançada que estão tendo até provas, né? sim. Que está tendo todas as matérias do dia Meu filho online. está no oitavo ano e é das 7 da manhã ao meio-dia, e vai ser prova e tudo. Tudo. Então, é quebrar, inclusive, para esse jovem o entendimento que as redes não são só diversão, né? Porque muitos Uhum. estavam acostumados a estudar e depois era entrar para jogar, entrar para assistir YouTuber, vídeos. Então, o primeiro passo é o diálogo de, olha, as coisas continuam, tem que continuar na rotina. Só que essa rotina precisa ser flexibilizada, ponderada. Não dá para colocar o aceitar, entender, imaginar mesmo que todos vão contribuir nas tarefas da casa. Até porque, se contribuírem, vai ser de uma maneira muito diferente do que a mãe está com a expectativa. Uhum. Porque cada um vai ajudar da sua maneira.
E vão E ser isso é difícil. descobertas aí as formas como cada um vai fazer, né? Só nesse momento aí que vai conseguir se ter essa ideia, não é? É só nesse momento que você vai conseguir dividir as tarefas, saber quem pode fazer mais do que o outro, quais são as limitações de cada um, o quanto, porque até para as crianças está muito difícil estudar em casa, Uhum. porque é uma mudança de rotina gigantesca. Então eu tenho que olhar a plataforma, eu tenho que fazer, eu tenho que tirar foto, eu tenho que anexar, eu tenho que fazer trabalho. Então está exaustivo É, se, também. se o ensino online já é uma dificuldade, né? É um desafio para o adulto, imagina para a criança, não é? Está acostumada a ir na sala de aula, a ver o professor, a ver os amigos. De repente ele se vê ali num ambiente sozinho com o computador. É Pois diferente. é. E aí, assim, como que é para essa pessoa que está em casa, que antes tinha, sei lá, 5 ou 6 horas com a casa vazia? Uhum, Ah, então eu arrumo a casa, organizo em 2 horas, depois eu vou para academia, depois eu vou no uhum, mercado, eu vou fazer a unha. Agora ela não tem mais esse tempo livre, então já é desgastante, sim. já tem um aumento do nível de estresse. Uma É over presença, né? Isso over over. tudo, né? E aí, assim, ela tem que limpar a casa, com muito mais gente em casa e a casa nunca fica limpa, porque você acabou de limpar a cozinha, hora que você vai para o quarto, você volta, a cozinha já tá suja. Ou E o você povo acabou come o de. dia inteiro, né? Eu ia Tem falar aquela isso frase tão agora. gente, come o dia inteiro, come o dia inteiro. Eu ia falar isso exatamente agora, porque assim, você faz café, aí você acorda, aí é o lanchinho da manhã. Aí depois do lanchinho da manhã você tem que preparar o almoço, do almoço tem que preparar o lanchinho da tarde, no intervalo disso tem que lavar, tem que passar, tem que limpar, tem que dar suporte para essas crianças, tem que cuidar para a criança não fazer barulho, porque o pai está tendo uma call, ou a irmã está tendo prova, e aí depois. Não para. Então, acho que está havendo o quê? Realmente é uma jornada de multitarefas muito grande. Eu me coloco nesse lugar. Haja vista a hora que eu fui dormir hoje, né? É. Porque são muitas atividades e não adianta querer fazer tudo na hora que todo mundo está acordado. Uhum. Então, acho que o outro passo muito importante é a adaptação. Sim. Então, assim, Aonde eu primeiro posso? aceitar que mudou, né? Aceitar que mudou. Olha, a Luciana Lu aqui falando, eu tive crise de ansiedade, é normal, viu, Lu? Muda mesmo, tudo muda, né? A gente não foi preparado, nós não tivemos um curso online, eu fico, a gente não fez um curso online para se preparar para a quarentena, né? E Foi aquele tudo assim, intensivo, né? foi pá, né? É. Aconteceu. E isso, o que que acontece, né? Essa mãe ali, aquela pessoa que era muito organizada, que tinha tudo na rotina, quando vê tudo perdido e que nada fica organizado, entra numa crise de exaustão, entra numa irritabilidade maior, fica mais agressiva com as palavras. Então, muito importante reconhecer que o momento mudou e que aquela organização da casa de boneca não será mais a casa de boneca. Sim, sim. Não, não querer, a gente já falou aqui nas lives anteriores, né? Não querer que as coisas mudem ao status quo. Aquele status quo mudou, né? Então é entender qual Exatamente. é o movimento agora, como é que as coisas estão acontecendo agora e tentar se organizar nesse contexto, né? Aceitar, aceitação, né? Aceitar. E nesse momento é necessário falar com toda a família. Se de repente mãe e pai estão trabalhando, é fazer um rodízio, né? Uhum. Muitos trabalhos, e eu tenho feito muito webinar, os gestores estão flexibilizando para as pessoas que têm muita dificuldade. Tenho Uhum. visto assim cenas maravilhosas, sabe? Da mãe entender que a criança acorda mais tarde, começa a trabalhar às 5, 5 e meia da manhã, para terminar antes, redução de horário de carga horária. Ótimo. Toda empresa é assim? Não. Então, Uhum. acho que é identificar esse cenário e pedir ajuda. Quem é minha rede? Ah, o trabalho? Pode ser? Pode. Ah, são as pessoas da minha casa? Pode ser. Ah, pode ser a própria família nesse contexto familiar? Pode. Porque de repente você que tem um filho mais velho e uma filha mais nova.
Poxa, é pedir para o mais velho ajudar mais novo em alguns momentos, porque eu não posso ser interrompido. Então, olha a rede de apoio vindo aí. É a divisão de tarefas. Quem vai lavar a louça? Quem vai esticar a cama? Aqui em casa, meu filho lava a louça do almoço e arruma as camas. Fica bom. Olha, às vezes eu vejo ali que eu já fiz a comida, já lavei, sobrou meia dúzia de prato, né? Mas demora. E aí eu fico me recordando como eu era, né? Porque para fazer alguma coisa eu fazia, e deitava no meu quarto e eu reclamava. Mas é assim que a gente aprende. Então eu tenho que fingir que eu não estou vendo isso. É Porque deixar também o tempo deles, né? Porque se a gente ficar corrigindo demais, desestimula. A pessoa fala, não faço certo mesmo. E desestimula, né? A criança não. Mas sabe, Rô, uma estratégia que eu apliquei aqui, que eu acho interessante compartilhar com vocês. As crianças também ficaram responsáveis pela louça do almoço, e aí a gente não deixa panelas, nada, né? As panelas ficam por nossa conta, mas a gente deixa a loucinha para eles. E aí a gente via assim, uma pressa muito grande. Então, um tá lavando, o outro tá enxaguando, o outro seca e depois guarda, né? Então, cada um fazia a sua parte rapidinho e se mandava. Aí eu falei, não, agora tem uma nova regra. Só sai da cozinha todo mundo junto. Então, o que que eles têm que fazer? Se ajudar. Se eles querem sair ótimo, logo, um precisa ajudar o outro. E, gente, olha que fantástico isso. Ficou né? muito E bom. é isso, assim, porque não é uma competição de quem acabou primeiro, porque isso, assim, quem não limpou direito, quem terminou depois, eu não consigo. Ai, meu irmão é melhor do que eu. Ai, porque eu não Uhum. faço nada direto. Então, nós vamos estimulando aí um autoconhecimento de estratégias negativas. E Negativo, não, isso. nós temos que Negativo. mostrar. E nós temos que mostrar que realmente o que eles fizeram estão já nos ajudando muito, porque eu não Uhum. precisei fazer. Então, aquela cama que o lençol ficou torto e eu gosto tudo arrumadinho, deixa ali. Uhum. Depois, mais tarde, a gente vai com a criança e mostra do jeito certo de arrumar, de fazer o café, de levar uma Vai água. pouquinhos, né? Ó, a É preciso Francine estar. falou, Só envolver a para. família toda nas atividades alivia a nossa atenção, mas temos que ensinar a dar o tempo das crianças, aprender. Aqui faço com a mais velha e ela ajuda a passar aspirador e guardar as roupas. A Francine sempre nos Isso. acompanhando. Obrigada, viu, Francine? Uma querida. Isso são regras de convivência. E Uhum. aceitar e distribuir de acordo com a idade, que é o que a gente já falou da outra live, com a idade dessas crianças. Existem situações onde existe recompensa. Olha, se você ajudar seu irmão mais velho, olha, se você me ajudar, isso é importante, isso faz parte das regras. Assim Uhum. como é no colégio. Tem Sim. sem A nossa o vida jogo é da vida. baseada, né, no mérito e recompensas. É assim mesmo. O jogo da vida é da recompensa. E aí eu acho que a gente precisa ficar muito atento assim. Nós podemos confrontar e eu posso ir lá, cobrar, dizer que tá errado, tem que fazer de novo. É uma estratégia? É. É a melhor? Não, é a pior. Qual é Porque o vai levar um dia. resultado? E isso, a consequência é muito negativa. Então, pondere. Acho que a palavra de hoje para esse final de semana que está chegando é pondere. Pondere a sua autocobrança, a sua exigência com o outro. Estimule para que juntos possamos ser uma família mais equilibrada. Que a gente possa ter tudo isso de uma maneira mais divertida. Porque o ideal, neste momento, não é a perfeição, é a contribuição. Sim. O quanto você pode contribuir na rotina da casa. E o quanto esse tempo ele pode ser muito mais enriquecedor, né, em termos de crescimento, do que aquilo que a gente tinha antes. É bacana, uma casa toda arrumadinha, a rotina toda organizada, as crianças já sabendo suas atividades durante o dia e fazendo com excelência. Aquela casa Doriana, a coisa mais linda. Mas o que nós estamos tendo oportunidade agora é de lidar com a crise, e é um crescimento muito
qualquer curso, né, que se faça. É um crescimento muito grande. Então, ensinar a criança a lidar com a crise, a gente aprender a lidar numa situação de crise, lidar com as mudanças, com as adaptações, né? Quando a gente se desespera, a gente está dizendo, eu não estou aceitando, eu não quero que isso mude. E, na verdade, essa revolta não vai levar a nada, né? Esse É, não quero. nós vamos estimulando que essa contrariedade. Nós vamos Uhum, mostrando para as nossas crianças que não existe resiliência. E este é um exato. momento que nós estamos, assim, trabalhando muito as nossas habilidades socioemocionais. Porque a todo momento nós temos que transformar o pensamento negativo em positivo. Eu preciso enxergar o lado bom dessa história. Eu preciso ter o quê? A flexibilidade. Eu preciso não negar as possibilidades que eu tenho agora. A realidade da pandemia, ela é séria, é necessário isolamento. Então, é um momento que a gente está ensinando o que jamais nenhuma escola ensinaria para os nossos filhos, que são Exato. essas habilidades socioemocionais. E uma outra situação muito interessante, você é mãe, eu sou mãe, temos várias mães aqui nos assistindo. Eu me considero uma boa mãe. Uhum. Falho, como todas. Agora, eu nunca, nesses 10 anos, tinha tido tanto tempo com meu filho. Uhum. Então, acho que é um momento que nós realmente estamos assumindo um papel 24 horas com o filho e com a família. E nós conseguimos identificar o nosso lado bom, o nosso lado que precisa melhorar e o lado que não é bom. E E aí pedir enxergar o... tempo, né? Porque é muito fácil esconder o lado que não tá assim tão bom na dinâmica do dia a dia, quando você tem outras coisas para fazer, quando é corrido. Mas e agora que tá tudo exposto dentro de casa, né? Não tem mais como esconder nada, né? E que muitas Agora vezes a tá. gente não tem, e muitas vezes a gente não tem essa rede, que é o colégio. Uhum, Porque quantas pessoas. Tem crianças que ficam o dia inteiro no colégio por uma necessidade da família, mas que a gente acaba terceirizando uma responsabilidade das tarefas, de sim. aprender outras habilidades que não só o aprendizado mesmo, pedagógico. E agora essa pessoa, essa família se vê assim, full time, com várias funções que não são fáceis. Não são fáceis e tudo que tira a gente da nossa rotina causa muito desconforto, né? Então é um momento aí de total desconforto para todo mundo. Que é preciso estabelecer e melhorar a nossa paciência. É aquilo que a vovó dizia, né? Respire até 10. Eu tenho aqui, quero até mostrar para Tira, conta vocês. até 10. Olha, eu acho que eu nunca contei até 10 tantas vezes, viu? Tá Eu precisando até tenho. de mudar, contar em inglês, né? Não, e eu tenho uma estratégia, uma técnica que eu uso com os meus pacientes, que é contar de maneira decrescente. É. Porque crescente a gente faz de core salteada, né? Olha, eu tenho aqui, são potinhos de atividades, né? E aqui nesse potinho, um que eu gosto muito, não vai, eu uso tanto que já tá até apagando, preciso refazer aqui. Então tem o conte até 10. Então dentro do potinho eu vou lá e falo, ai, eu vou fazer contar até 10. Então é aquela minha pausa. Ai, preciso me conectar E aí comigo. vai colocando as pedrinhas, é isso? Adorei. É, essas pedrinhas, na realidade, sabe aquele tijolinho de banheiro, aquele quadradinho? Tá. É isso, tá? Ah, Aqui, então nós vamos cantar. Isso é uma atividade que você pode colocar com a família, de atividades, dependendo das idades das crianças. O que sair, nós vamos executar. Pode ser com hum, tarefa, pode ser de relaxamento. E a que eu mais gosto, deixa eu procurar aqui, contar nuvem e sorrir. São as minhas duas ah, pedrinhas que eu mais amo. Então, eu me lembro quando eu era criança que
ia assim pro sítio, olhava e ficava vendo as nuvens. E aí a imaginação vai, a criatividade, a transformação daquele desenho, aquilo que parece um ursinho, daqui a pouco virou um outro personagem. Então, permita-se transformar esse momento de maneira divertida. Uhum. Coloque o diálogo com a sua família, o diálogo com esse jovem, com essa criança. É o momento da gente entender o que eles estão sentindo também, né? Por mais que esteja assim, eu tenho as minhas angústias, as minhas aflições, mas todos aí na dinâmica familiar têm. Então, eu vejo que é um grande exercício. Ao invés de você focar nas suas, foca na do outro. Começa a entender o outro. As suas são resolvidas, né? Foca É, no na dificuldade que o outro tá tendo. e sem culpa, viu? Sem culpa. Agora, essa mãe que precisa também ajudar o filho nas atividades escolares. Como? Primeiro. Eu vejo assim, outro assunto para o qual a gente não foi preparada, né? Eu me peguei aí com o meu filho que está no 8º ano, então quer dizer que correspondia ao meu 7º. E eu falei, gente, aquela matemática que eu tenho trauma, que eu falei, gente, eu não aprendi, aquele professor que eu não entendia nada do que ele falava, enfim, passei, venci, superei, e eu sou levada novamente naquele lugar, tendo que vencer esse desafio novamente. Então eu vejo muitas mães também dizendo isso, gente, eu não sei essa matéria, eu não fui preparada, e não tem que saber. Não é sua Uhum. obrigação, não é o seu papel, né, nessa dinâmica. É É, entender essa diferença, isso tudo que mudou, mas se colocar no seu papel, no seu lugar, e com calma, né? e estimular assim o filho que pergunte no chat da aula, que ligue para um amigo para tirar uma dúvida que ele perdeu. Que a gente possa mostrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitos e que eu esqueci, que eu não sei. Uhum. Então, olha que interessante, né? Saímos daquele papel que os filhos nos veem de supermãe, sabem tudo. Não, eu tenho as minhas limitações. E a vulnerabilidade, né? É expor as nossas vulnerabilidades. É mostrar que eu sou forte quando eu sou fraco. Porque assim, eu vejo que muitas vezes as crianças elas se cobram essa perfeição. Eu preciso ser muito bom em alguma coisa, senão eu não faço, né? Meu filho que já tá no Uhum. 8º já tá na pré-adolescência, então ele já enfrenta algumas situações assim. Nisso eu sou bom, nisso eu não sou bom. E quando eles nos veem assim, expondo nossas vulnerabilidades, eles começam a entender, olha, eu posso não ser bom em tudo, mas mesmo assim vai dar certo, né? Mesmo assim vai acontecer. Sabe que ontem, quando eu fiz o nosso post, lancei, coloquei também, quando foi o dia do livro, né? Coloquei um questionário lá na minha página, eu recebi no direct algumas mães questionando sobre como manter o meu filho sentado. E aí, né? Porque a Uhum, criança está se sentindo o quê? Em casa. Porque no uhum, colégio, aquela criança que levanta muito, que atrapalha a aula, tem ali alguma disfunção que o professor sabe lidar. uhum, Então, mãe, você também sabe em casa. Esse diálogo direto, passando que não estamos de férias, as aulas continuam. Você não está na sala de aula, mas o professor está te vendo. Então vamos respeitar os combinados que o professor te passou. Nesse momento de aula online, é um momento que nós temos que nos retirar. Deixa a uhum. professora com a criança. Porque se a criança deixar o microfone aberto, atrapalhar, a professora vai saber como conduzir. E é um Vai alinhar, momento. vai corrigir. Não tem problema seu filho ser corrigido, é excelente, né? Ele E não vai não passar tem. vergonha, porque isso não E, é. e não tem problema ficar atrasado numa matéria. Não ter entendido, porque isso também aconteceria dentro da sala de aula. E qual Uhum, é o lado positivo disso? Eu estou vendo. Eu não vou esperar chegar o dia da reunião para ir lá com a professora e falar
como está meu filho, eu estou vendo. E nada melhor do que os nossos olhos para entender. Lógico que aqui eu posso ser uma mãe que olho e não quero enxergar, porque existe uma resistência. Ou porque na minha família existe uma tendência, uma probabilidade do meu filho ter algum transtorno e eu não quero aceitar, porque eu tenho medo. Eu não quero enxergar que o meu filho tem uma patologia. E aí isso fica muito mais desgastante. Então, acho que esse é o momento de olhar para essas dificuldades. Para a criança que está tudo bem, vamos fazer combinado. Olha, enquanto você fica aí, a mamãe vai fazer o almoço. Eu vou arrumar a casa e quando você terminar, nós teremos aquele tempo juntos. Olha que delícia. O combinado dá certo. Sabe que eu vejo também? Não, pode concluir, concluir. Eu tive uma outra pergunta também, que é como manter a concentração, o foco? Aquela criança que não tem foco, que tem aí uma hiperatividade, uma dificuldade de concentração, mamãe, você vai conseguir enxergar que existe alguma coisa que está fora do eixo. E aí E você vai muitas vezes pedir também, isso ajuda. também, muitas vezes é uma situação normal, mas esbarra na nossa expectativa. Eu tinha a expectativa que a criança ficasse ali paradinha. Dependendo da idade, isso não acontece em sala de aula e de repente você está vendo o que acontece. O que a É, professora enfrenta? Falou, as crianças levantam, sentam. Elas são agitadas, né? Elas não são aquele modelinho que aparece no filme, todas bonitinhas, sentadinhas, não vão conseguir fazer isso dentro de casa. Vai ser um aprendizado, vai ser um processo que eles vão passar agora junto conosco. Que antes eles uhum, passavam, olha que hoje eles vão passar junto conosco. Mas aí corrigindo pacientemente, né? Instruindo pacientemente. De repente você vai sentar lá para fazer uma lição com seu filho, depois que ele teve a aula, tudo estudou, e ele vai falar: ai, não sei isso. Então pode ser que naquele momento que você tinha que ter ficado sentado, você não ficou. Né? A gente teve uma situação recente com a Helena, né? Ela ficou toda constrangida. Por quê? Ela quis levantar no momento da aula, e aí quando ela voltou, ela voltou um minutinho depois, pôs o fone e a professora falou com ela em inglês. E ela não sabia o que era. E aí, calhou que a aula acabou. E agora eu não ouvi, eu não entendi o que ela falou, tal, tal, tal. Eu falei, Lê, é porque você levantou, né? Assim, não é um castigo, não é nada disso. A professora não fez pra te sacanear, acho que só fazia parte do contexto dela estar falando com você. Mas, assim, permitir que o filho colhe as consequências de repente, uma atitude que né, não foi no momento certo gerou uma consequência. Isso já vai ficar programado na cabecinha deles. Então, olha, eu preciso estar mais atento. Mesmo que eu precise sair, eu preciso ter a consciência de que isso pode acontecer. Permitir, né, que eles vivam essas experiências, porque é enriquecedor. No futuro, quando eles forem adultos, se não tiverem vivenciado isso na fase infantil, vão vivenciar na fase adulta. E vai ser cada vez o tombo é maior, né? Mais dolorido, né? sim. E isso eles estão aprendendo a lidar o quê? Com a frustração. Reconhecer Uhum. a necessidade de uma disciplina. Poxa, dependendo da escola, da plataforma que está sendo usada, ele pode colocar lá no chat: vou ao toalete, vou beber água, já volto. E tudo Uhum. bem, né? Então, olha só a palavra que eu usei desde o nosso primeiro momento. Pondere. Pondere as suas Uhum. expectativas. Permita que a criança tenha essa responsabilidade e essa iniciativa. Deixa ela fazer. Porque esse é Deixa, o né? momento de errar. Porque não é um Deixa erro, é um experimentar, deixa aprendizado. errar. Deixa, que isso é bom, isso não é ruim, né? Eu vi um psicólogo falando, né? Ele falou assim, ao fim disso tudo, eu vejo que tem muita gente preocupada com a quantidade de conteúdo pedagógico que os filhos estão absorvendo nesse tempo. Mas o que eles podem absorver em níveis de crescimento como ser humano é muito maior. Então, Uhum. vamos trocar uma coisa pela outra. Então, querer encaixotar a criança num modelinho, colocar ela ali para receber o conteúdo e pá, receber muito conteúdo e deixar de viver esse momento que, gente, eles estão vivendo a história. É uma experiência tão rica, é algo que a gente não viveu. Eles vão ter uma É. outra visão de mundo, uma outra visão de sociedade, uma outra vida, porque hoje o que se faz aqui gera consequência no mundo inteiro.
Eu tava falando esses dias Uhum. com ele. Se alguém encontrar cura, é a cura para o mundo. Não é a cura para sua cidade, para o seu estado, para o seu país, é a cura para o mundo. Se alguém encontrar um remédio, é um remédio para o mundo, para entender como nós todos estamos ligados. Então, esse aprendizado precisa ser o principal nesse tempo. Se eles não aprenderam a matemática, o português, se ficar atrasado, o que eles vão aprender de responsabilidade, de autodisciplina nesse momento vai ser muito mais enriquecedor, né? Eu avalio assim da seguinte forma: minha filha tá no quinto ano, meu filho tá no oitavo. Ah, ele tá no oitavo, vivendo essa situação completamente nova, o oitavo já tem muita matéria, tudo bem. Se ele não pegar tudo esse ano, ano que vem, ele repõe, né? Ele vai estar mais adaptado, ele vai estar mais consciente, mais disciplinado, ele já vai estar entendendo. Se a gente continuar em homeschooling pelo resto da vida, ele vai estar sabendo lidar com isso. Então, se seu filho está no segundo ano do colegial, é matéria nova, beleza, mas assim, terceiro ano do colegial, passar no vestibular sempre foi bunda na cadeira estudar. Nunca foi o que a escola necessariamente pode fazer, não é? A escola Sim. dá um X de conteúdo. Se não sentar, catar aquele material e estudar, então se você está no segundo ano, vai ter oportunidade de revisar no terceiro. Se está no terceiro, já teve todo o conteúdo no segundo. Esse ano é só revisão. Vai dar certo, E né? se não Não, der, não vai fazer cursinho. isso, Agora isso. sim, né, Lu? Eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado em não pressionar tanto nem os filhos e nem a escola. Estamos todos num processo de adaptação. Estamos Uhum. todos com os nervos à flor da pele, muitas vezes. Principalmente quando foi o início, né, dessas aulas, como fazer, plataforma, a administração da casa. Então, hoje eu até sentei aqui de propósito para que vocês vissem ali o planner que eu tenho com o meu filho, né, dia a dia. Então, use também a possibilidade, sim, de falar com a escola quando você tiver dúvidas. É preciso que os pais entendam, até para poder direcionar os filhos, mas os nossos professores merecem o nosso respeito, a nossa consideração, a escola, porque eles estão se esforçando muito para que tudo dê Muito. certo. Uhum. E tudo dê certo dentro do que é possível para agora. Exato. Porque eles também estão tendo dificuldade. As professoras, eu vejo por mim que o meu trabalho sempre foi no quadradinho, no quadrado de uma sala, num setting terapêutico, que hoje tem umas ferramentas para trabalhar, para palestrar, e é difícil. Então, imagine um professor com uma sala com 25, 30, 35 alunos, conseguir dar conta dos alunos, refazer o planejamento de aula que ele tinha feito nas férias, né, Uhum. no começo de janeiro. Tudo Então ele mudou tem que para ele. readaptar, ele tem que colocar num PowerPoint que muitas vezes nem conhecia. Uhum. Então, gente, o momento agora é de muita ponderação. Ah, não deu certo, vamos fazer depois. Atrasou, vamos organizar um dia da semana para colocar em ordem. Terminou a aula, vamos pedir para os nossos filhos darem uma aula para a gente. Eu não lembro. Você mesma, Lu, falou agora há pouco, né? Uhum. De algumas questões da matemática. Ai, me fala de novo, não me lembro. Nossa, para mim também era difícil. Continua sendo. E aí a gente começa, inclusive, a ter uma outra dinâmica na vida. E agora eu quero falar o seguinte, quero falar com quem está nos assistindo, principalmente. Agradecer a todos vocês que estão mandando oi, meu muito obrigada. Pessoas É, novas aqui nos eu também, assistindo. viu? E aí eu queria, assim, que você parasse por 30 segundos, respirasse. Ai, dá aquela aliviada para começar a sexta-feira. Pare e pense. Coloca aqui no chat pra gente. Por qual situação você é grata? Qual é o agradecimento do seu dia hoje? Coloca pra gente. Eu quero muito saber sobre o que você é grato. Lu, me fala aí, rapidinho, a sua gratidão do dia, enquanto as pessoas escrevem aí no chat. Eu tenho muita gratidão por esse momento, porque eu trabalho cedo e chego em casa às 8 horas da noite. Então eu falo, Deus ouviu as minhas preces, né? Embora a situação seja muito grave, ele consegue trazer
mesmo nessa situação, a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Eu falo, eu queria viver junto com os meus filhos. Eu queria participar da rotina deles. Não queria deixar de trabalhar. Isso para mim era uma coisa que eu falava, como é que eu vou conseguir, né, trazer isso para minha realidade? E eu tô vivendo isso. Eu queria mostrar para eles o valor das coisas simples. Olha, quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 17 anos, eu fui para Inglaterra e quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação. Eu falo para as crianças, tinha jovens que não sabiam o horário de escovar o dente. Tinha uma amiga que ela falava assim, ela era russa, a minha mãe me liga me lembrando para eu escovar o dente. Eu falava, ui, como assim? Ah, tinha um que chegou no primeiro dia, abriu a mala, tirou a roupa lá de dentro e ele dormia em cima da mala e jogava a roupa dentro da mala. Enfim, e eu falava, gente, isso é o básico. Tá faltando o básico. Tá faltando o É. quê? Acordar junto com a família e falar, você vai sair de casa depois que tiver higienizado, né? Você vai Uhum. tomar conta depois da higiene pessoal, você vai arrumar sua cama, guardar seu pijama e aí você sai de casa. A gente já tinha essa dinâmica aqui dentro de casa, mas eu vi que eu consegui incorporar outras coisas, como o lavar a louça. Eu falo, gente, isso é um problema na fase adulta se você não faz desde sempre. Eu falo, lavar a louça é que nem escovar dente, né? Eu entendo muita gente agora fala assim, Lu, eu tô em casa e não paro de ter louça, não paro de ter louça. Por quê? Ficava o dia inteiro fora de casa e não encarava essa realidade. Né? Tinha quem lavasse a louça, porque você vai no café e alguém te serve. Você vai no restaurante, alguém te serve e depois lava a sua louça. Agora, em casa, você tem que fazer, comer e lavar a louça. Eu falo, gente, mas isso é que nem escovar o dente. Você tem que incorporar na sua rotina. E eu Pois vejo eu é. conseguindo trazer isso para a vida dos meus filhos de uma forma muito saudável. Eles estão vivendo esse crescimento pessoal, né? Isso não vai ser um problema para eles na fase adulta. Isso nem vai tomar tempo, não vai tomar tempo né, de pensar nisso, porque eles vão saber acordar, fazer higiene pessoal, deixar o quarto limpo, pia limpa, sabe? E muito rápido, muito fácil. Isso vai fazer parte da vida deles. A casa arrumada, cuidar do que é deles, organizar o que é deles. Então eu tinha essa vontade, né, de trazer esse contexto para a vida deles e eu não conseguia porque a gente passava o dia inteiro fora de casa. E hoje eu vejo que eu tô tendo essa oportunidade. E eu falo, Deus, me ajuda a aproveitar da melhor forma isso, né? Obrigada pela oportunidade, mas me capacita para conseguir de uma forma harmoniosa, gostosa, que seja prazerosa, porque é prazeroso a gente cuidar do que é nosso, é gostoso a gente ver o resultado do que é. Então, quando a gente Uhum. tira o dia da faxina, que cada um lava um banheiro, cada um limpa seu quarto, e eles arrumam do jeito deles, não do nosso, né? Eu quero a minha bancada assim. Olha que delícia. Que Eu delícia, quero né? a minha Então, bancada dessa forma. tudo isso é Então, aprendizado e que obrigada bom a por gente isso. reconhecer, né? Que bom reconhecer. Então, Ana Vilhaça, minha linda de Jundiaí, um beijo para você. Pela minha saúde e minha família, a Francine pela minha família, a Elaine pela minha família, né? O privilégio de estar em casa, Cida Comirã pela família também, Luciana também pela minha família, ótimo. E olha que interessante, né? Eu peço para você colocar uma gratidão e você coloca, e é habitual, isso é muito normal, a gratidão pelo outro. Então, eu quero que você Uhum, pare e olhe a gratidão por você. O que é uhum. que hoje eu estou aprendendo? O que é que hoje eu me permiti, me desafiei e conquistei? Nós estamos a todo momento interagindo com os 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos da natureza? Escreve aí no Até. chat. É. Terra. Então vamos lá, Lu. Terra. Então, A água, terra. A terra é tudo que nós plantamos. Cada sementinha. Tudo isso que nós estamos colocando hoje, plantando a minha paciência, a minha flexibilidade, a minha ponderação, a minha resiliência, o meu olhar positivo para tudo isso que está acontecendo, são sementinhas que, como a Lu bem disse, os nossos filhos estão tendo para a vida e eles vão colher isso. O outro, sementinha. Lu, Né? Ar, vamos no ar agora. o ar. Poxa vida, quantas vezes eu preciso do ar para sentir que eu estou no aqui e agora, para entender que esse ar
me inspira a ter coragem, a me renovar, a ter paciência, a ponderar. Eu disse que hoje a palavra do dia seria ponderar. Então, gratidão por estar tendo essa possibilidade de respirar com saúde. O próximo, Lu? Água, vamos na água agora. A água. A água de um rio, ela flui e ela não volta. Então, que você saiba deixar as coisas negativas passarem. Vamos cultivar e plantar e deixar ficar aquilo que vai nos promover a esperança, um dia melhor. Então, deixa as coisas fluírem com mais sensibilidade, com mais tranquilidade. E aí nós temos o último elemento, que é qual? A Rose aqui, ó. Rose, verdade. As mães estão aprendendo todos os elementos. É um exercício individual e difícil. É isso mesmo, Fran. E o último elemento é qual? O fogo. Aqui é um vulcão, viu, gente? Entenda a minha criatividade. Fiquei pensando. E aí, assim, quantas vezes eu me deparo com esse fogo que vem por dentro, com a minha raiva, com a minha ira, com a minha insatisfação. E eu preciso aprender a lidar com esses 4 elementos dentro de mim para fazer com que esse momento seja produtivo. Então, pare neste momento e enxergue por qual situação você sente muito. Então, eu sinto muito. E pensa aí com você. Por todas as situações que, por algum motivo, eu perdi a paciência. Que eu não tive a compreensão da dificuldade do outro, que eu quis impor na minha família a necessidade de ter que ser do meu jeito. E neste momento não dá para ser do nosso jeito. A pandemia vem para mostrar para a gente que nós não temos esse controle de tudo. E aí, aquela pessoa que eu magoei, me perdoa. Não foi porque quis, eu vou me preparar para estar melhor, eu vou ponderar para responder, eu vou respirar antes de dar aquela resposta impulsiva, intempestiva. Porque eu te amo. Eu amo a vida, eu amo você, eu amo estar aqui com vocês. E para cada um eu tenho certeza que eu estou tocando de alguma maneira. Até para você falar, a Rose está falando que eu já sei. Tudo bem. Vai vir um reforço aí para você pensar em alguma coisa que está escapando. E aí, eu sou grata. Grata pela oportunidade. Eu sou grata por estar aqui neste momento, passando um pouco do meu conhecimento como mãe, como profissional. Sou grata pela oportunidade de estar no Mulheres que Inspiram. Eu sou grata pelo Instituto Andriane. Eu sou grata pelas pessoas que acreditam na terapia, no processo de autoconhecimento, neste momento na terapia online. Eu sou grata pela vida. Então, depois que terminarmos aqui, pare e faça uma cartinha de agradecimento para você, por você. Esse é o meu recadinho hoje, Lu, para quem está nesse momento tão difícil, de tantas cobranças e tão cansativo. Eu acho que pode ser realmente um exercício muito produtivo e a gente desafia vocês todos aí que estão assistindo online ou que estão assistindo depois, fazer essa cartinha do agradecimento. Se quiser mandar para a gente no direct, pode mandar lá no direct, quiser comentar, né? Eu vou depois colocar essa live lá no nosso feed, aí você comenta. Mas aqui você é grato. Quando a gente traz as coisas para esse panorama, tudo muda, né? O que eu vejo também, muitas vezes a gente acha que só do nosso jeito vai dar certo, e por isso esse controle todo, né, Rô? E não, a gente vai experimentar o fato de que vai dar certo de outro jeito. Um jeito completamente novo, um jeito completamente inesperado, algo que a gente não tinha planejado e vai dar certo. Vai dar certo do mesmo jeito. Né? A gente está experimentando o novo, porque na zona de conforto não tem crescimento, não é assim que a gente aprende? Não tem crescimento. E lembre-se, e lembrando que o autocontrole é uma habilidade diária, é o exercício diário de entender, aceitar as diferenças. Lembrem-se da comunicação assertiva,
da escuta ativa, escute. Porque muitas vezes nós estamos com tantas multitarefas, cozinha, panela de pressão, a máquina batendo, tendo que olhar os filhos. E aí, uma frase que chega, eu pum, ativo o meu fogo. Sim. Calma, vamos ativar o ar? Vamos pedir para repetir? Não estou entendendo. E sabe que eu vou compartilhar com vocês essa semana. Eu estava com meu filho, né? Vendo as atividades, tinha postado tudo, estava tudo em ordem. E aí, eu só vi ele fazendo assim. E o que foi, né? Tá cansado? Não vejo a hora de voltar às aulas. Tá com saudades da Pro? Ela é muito melhor do que você. Aí eu, pá? O que é isso? O que ele quis dizer com isso? Aonde, né, que isso tá pegando pra ele? Mãe, você tá cobrando demais, mãe. Pega leve. E aí essa nossa autopercepção de muitas vezes falar, opa, eu posso maneirar. Opa, dá pra entender que tá tudo bem. Lu, quanto tempo nós temos ainda? Acho que 10 minutinhos, Rô. Tem 10 Ok. minutinhos. Uhum. Você quer usar alguma atividade aí? Alguma Eu acho que a minha atividade, acho que foi bem gostosinha hoje. Ô, Rô, então a gente pode encerrar por aqui, se você tiver alguma colocação. Então, olha, hoje a gente falou sobre essa mudança na dinâmica, então, da casa, de quem estava acostumado a ter a casa por um momento vazia, né? E tudo isso mudou. Então, a pessoa já tinha tudo organizado, o momento da limpeza, o momento com a saúde, e de repente se viu invadida. É uma invasão mesmo, né? Mas é uma invasão que a gente não pode evitar. E que a gente tem que aprender a tirar o melhor proveito disso tudo. Eu tenho dito para as crianças, olha, vai passar. E o que a gente vai levar disso tudo? Isso tudo vai passar. Um dia vai ser só uma lembrança. Como vai ser depois? Não sei, ninguém sabe. Acredito que tudo vai mudar, né? Nada mais vai ser como antes. Mas o que a gente vai levar desse momento? Nossa, foi horrível, foi um momento de pressão, isso que vai ficar em mente? Ou vai ficar em mente, nossa, a gente teve a oportunidade de estar junto e a casa foi bagunçada. Ah, não teve aquele aproveitamento escolar que de repente tivesse na escola, mas tudo bem, eu aprendi a me organizar. Né? Eu aprendi a lidar com o caos, eu aprendi a lidar com a crise, com a casa cheia, com a minha rotina totalmente aí, né, bagunçada, mas deu certo. Entendi as regras da convivência, entendi aceitar a diferença do outro, entendi que eu preciso ponderar muitas outras vezes, e os nossos filhos também. Né? Então, acho que hoje nós conversamos com muitas estratégias diferentes, trazendo essa conscientização para você que está nos assistindo, para se tranquilizar. Não se cobre tanto, deixa as coisas acontecerem de maneira tranquila. A ideia não é a perfeição, a ideia é a realização. E o que não tiver certo, tenha certeza que vai ser consertado lá na frente. Agora, não adianta introduzir um alimento novo, o quiabo, agora na alimentação dos seus filhos e da sua família. Agora minha chance de introduzir o quiabo, não, né? Não, agora não. Agora nós vamos comer o arroz, feijão, bifinho e salada. E tá tudo bem. Batata frita, delícia, né? Vamos ter momentos de prazer juntos. Aceita o momento. Tá bom, Lu? Muito obrigada. Tá bom. Eu também vou colocar o vídeo lá no Rosimari, _Adriane, _Psi. Então, dúvidas também podem. Então, o endereço dela no Insta, fala aí. Rosimari. Rosimari, Adriane, Psi. Então, você que está com muita crise de ansiedade, você que não está conseguindo lidar com seus filhos, pode mandar um direct que eu te respondo com o maior prazer, não tem problema nenhum, tá bom? E necessitando, vamos para terapia online, não deixa isso vulcão entrar em erupção, não, porque tem como resolver tudo isso. Isso, antes, né? Antes de entrar em erupção. Antes.
Obrigada, mais uma vez uma conversa deliciosa. E aí a gente vai combinando aqui, eu e a Rô, um próximo encontro. Vocês acompanhem com a gente aí no feed da nossa página, do MQI, do Mulheres que Inspiram, porque a gente vai divulgando lá, tá bom? Obrigada, Rô. Aprendi muito, Eu que como sempre, um grande agradeço. conhecimento. Sou grata por essa oportunidade de estar aqui com você aprendendo. Delícia, delícia. Um beijo para todos. Tchau. Beijo, tchau, tchau.